Um programa de TV de terror exibe os assassinatos no Instituto Psiquiátrico Vanakut, que ocorreram na década de 30. O hospital, com vista para o mar, foi palco de inúmeros assassinatos de pacientes criminosos condenados insanos conduzidos pelo cirurgião-chefe Dr. Richard Vanakut. Um dia, seus pacientes se revoltaram, mataram a equipe do hospital e invadiram a sala onde Vanakut estava ocupado gravando a si mesmo matando um paciente. Eles então incendiaram o hospital e o queimaram. Porém, todos que estavam dentro não conseguiram sair e morreram devido às travas de segurança que o próprio Dr. Richard havia instalado em todo o prédio. Desde então é conhecido que o prédio restaurado, agora chamado de Casa na Colina, é assombrado e permanece desabitado até hoje, pois os espíritos do Dr. Vanakut e de seus pacientes ainda residem lá dentro atormentados. Em outro lugar, enquanto assiste ao programa de sua banheira, uma mulher liga para seu marido distante, um magnata dono de vários parques de diversões com um senso de humor distorcido, chamado Stephen Price. Ele com sua esposa, chamada Lauren, tem um relacionamento sem amor e amargo. Stephen atende, mas imediatamente desliga a chamada, pois está sendo entrevistado nas notícias para a inauguração de seu novo parque de diversões. Stephen leva seus entrevistadores para experimentar os novos brinquedos. Eles sobem em um elevador para embarcar na montanha-russa, mas ele de repente quebra. Enquanto o elevador está caindo, Stephen e os entrevistadores entram em pânico. Mas antes que o elevador atinja o chão, o piso do elevador muda de aparência e exibe o logotipo do parque de diversões, revelando que a falha do elevador fazia parte do passeio em si. Os entrevistadores seguem em frente e andam na montanha-russa. Os trilhos de repente se quebram, mas isso é apenas um truque como o elevador. Enquanto isso, Stephen liga de volta para Lauren. Ela diz que quer fazer sua festa de aniversário na casa na colina assombrada. Relutantemente, Stephen concorda, mas rasga a lista de convidados de Lauren e começa a fazer a sua própria. Ele sai, mas a lista de convidados é repentinamente modificada por uma força invisível. Na noite seguinte, os 4 convidados, Jennifer, Ed, Melissa e Donald, vão para a festa com seus convites que indicam um prêmio em dinheiro de $1 milhão para qualquer um que conseguir sobreviver dentro da casa na colina assombrada até o amanhecer. Lá, o proprietário da casa, chamado Watson, os encontra e pede que caminhem o restante do percurso, pois a entrada está bloqueada. Os convidados perguntam ao proprietário por que foram convidados, já que não conhecem Stephen pessoalmente, mas o proprietário também está confuso. Assim que eles entram na casa, Melissa começa a gravar e nota os vitrais assustadores no teto. Watson diz que estão lá desde que o local era um asilo. Eles procuram por Stephen e pela Lauren, que os convidaram, mas não os encontram. Finalmente Lauren aparece e pergunta aos convidados quem são eles. De repente, o vitral acima dela se quebra. Ed corre para salvar Lauren dos estilhaços caindo. Stephen aparece na frente deles e os dá as boas-vindas à casa. O casal começa a discutir e Stephen diz a Lauren que ela pode ser a primeira a morrer na casa. O grupo descobre que o avô e o pai de Watson morreram após reformar a casa. Lauren pergunta ao marido onde estão seus convidados. Stephen diz a ela que mudou a lista para indivíduos dispostos a fazer qualquer coisa pelo prêmio em dinheiro. No entanto, Stephen acrescenta que os 4 convidados que chegaram não são os que ele convidou. Eles discutem e é revelado que Lauren tentou matar Stephen no passado, obviamente pela herança de seu dinheiro. Stephen puxa o cabelo dela para trás, mas ela morde sua mão e ele a solta. Enquanto isso, um operador os observa através das câmeras de segurança da casa. Com raiva, Lauren diz a Stephen que vai pegar um táxi e voltar para casa sozinha. Quando Stephen desce até seus convidados, Watson exige seu pagamento pelo aluguel da casa. Contudo, Stephen escreve cheques de $1 milhão para Watson e os convidados, mas diz que só receberão se ficarem a noite toda. Se qualquer um deles sair ou morrer, seu $1 milhão será confiscado e adicionado ao prêmio. Stephen admite que não conhece nenhum deles, mas ainda suspeita que sua esposa interesseira seja a responsável pela mudança dos convidados. Watson se recusa a jogar e exige seu pagamento. Ele recusa $1 milhão e começa a sair, mas a casa se fecha automaticamente e ele não consegue sair. Ele quebra uma janela para escapar, mas é impedido pelas barras de ferro. Ele diz aos convidados que o bloqueio é um mecanismo antigo criado pelo Dr. Richard para evitar que seus pacientes escapassem. Segundo a tragédia, todos no hospital morreram juntos no incêndio, exceto 5 funcionários. Além disso, Watson diz que a casa está viva e que todos vão morrer. Eles tentam ligar para pedir ajuda, mas não há sinal. Lauren chega mais tarde e culpa Stephen pelo bloqueio. Donald tenta fazer Stephen desfazer o bloqueio, mas Stephen nega a responsabilidade por ele. Ed e Jennifer perguntam a Watson como liberar o bloqueio. Eles descobrem que há uma sala de controle no porão, porém Lauren os avisa sobre as surpresas de Stephen e diz para levarem uma arma. Stephen abre um baú próximo e tira revólveres de lá.
Lauren aponta uma arma para o marido para ver se funcionam, mas ela se contém e dá a arma para Ed. Os 3 convidados saem em busca da saída enquanto Stephen se desculpa. A caminho do porão, o grupo se depara com estátuas horríveis dentro de gaiolas de vidro. Eles continuam andando, mas o teto de repente se quebra e Ed puxa Jennifer a tempo de salvá-la. Enquanto isso, o operador observa o grupo da sala de vigilância e se aplaude por ter assustado os convidados, fazendo o concreto cair. Stephen entra e o repreende por trancar a casa sem sua permissão. O operador diz a Stephen que ele não foi o responsável e que simplesmente aconteceu aleatoriamente. Então Stephen começa a culpar sua esposa. Enquanto os guia até a sala de controle, Watson diz ao grupo que o porão não foi renovado desde o incêndio. Stephen aparece de repente e se junta ao grupo. Eles veem uma porta de metal antiga atrás de uma parede de tijolos quebrados, mas Watson diz que não é a sala de controle. Enquanto se afastam, sangue e uma sombra estranha aparecem na porta de metal. Procurando pela sala de controle, eles encontram uma sala de terapia de eletrochoque e uma câmara de saturação onde Dr. Richard expôs seus pacientes esquizofrênicos a imagens e ruídos estranhos para curá-los. Ed e Jennifer se separam de Watson e de Stephen. Jennifer consegue acender algumas luzes enquanto mexe em alguns fios expostos. Olhando ao redor, Ed pergunta a Jennifer quem ela realmente é. Ela admite que é Sarah e não foi convidada. Apenas fingiu ser a pessoa na lista de convidados por seu chefe Jennifer Starr. Ela continua procurando, mas quando se vira, Ed desapareceu. Ela vê uma figura se movendo ao lado e a persegue. Ela encontra Ed no final do corredor, olhando silenciosamente para ela. Ela o segue até um necrotério onde vê seu corpo tremendo de forma demoníaca. Ela olha novamente e encontra Ed em pé na frente de um tanque de sangue. Ed pula no tanque e Sarah corre para salvá-lo. Sarah começa a ser puxada, mas o verdadeiro Ed aparece na frente dela e ela consegue se libertar. Eles voltam para cima e questionam Stephen sobre seus planos perversos, mas ele diz que estava com Watson procurando pela sala de controle. Ele também fala que a sala não existe e isso deixa o grupo frustrado. Enquanto isso, Melissa vaga pelo porão para gravar a casa com uma câmera. Ela encontra uma sala de operações e começa a gravar. Ela vê o Dr. Richard operando seus pacientes na tela da câmera, mas eles desaparecem misteriosamente quando ela abaixa a câmera. Ela se vira e encontra o fantasma de um paciente antigo. O fantasma corre bizarramente em sua direção e a ataca, fazendo-a gritar muito alto de terror. O grupo ouve seu grito e desce para o porão. Eles encontram a câmera de Melissa ao lado de um rastro de sangue, indicando que o pior aconteceu ali com ela. De volta ao andar de cima, Sarah revisa a gravação de Melissa. Eles assistem enquanto Melissa é brutalmente atacada por uma força invisível. Lauren aparece de repente e pergunta ao marido como ele conseguiu matar Melissa. Lauren aponta uma arma para ele, mas Stephen ignora, achando que a arma não está carregada. Ela atira no vidro atrás dele e sobe para o quarto. Stephen então diz ao grupo que carregou a arma com balas de festim. Stephen vai até o operador, mas se assusta ao encontrar o rosto do operador mutilado. Ele olha para as câmeras e vê o fantasma do Dr. Richard caminhando em direção ao quarto de Lauren com uma arma. Stephen, com medo, corre para o porão enquanto Ed e Sarah tentam abrir uma janela, mas sem sucesso. Watson procura uma bebida e Donald continua procurando por Melissa. De repente, as luzes começam a acender e apagar. O grupo finalmente se encontra no porão e encontram Lauren amarrada à cama na sala de terapia de eletrochoque. A eletricidade é ligada e Lauren é eletrocutada. O grupo tenta desligar a corrente elétrica, mas não consegue encontrar o interruptor de desligamento. Um deles acha o interruptor certo e desligam a eletricidade, mas Lauren já está morta. Stephen aponta uma arma para os convidados, suspeitando que um deles matou sua esposa. Sarah também aponta uma arma para ele, suspeitando do próprio Stephen. Ed consegue derrubar Stephen e eles o trancam na câmara de saturação. Donald é deixado para vigiar Stephen. Stephen pede para ele abrir a porta imediatamente, mas Donald liga a máquina e vai embora. Dentro, Stephen fica traumatizado com as imagens em movimento e os sons horríveis. Ele alucina sendo afogado em um tanque como um dos pacientes do Dr. Richard. Quando então uma mulher desfigurada aparece ali dentro e se torna um monstro horrível, Stephen se apavora e desmaia. Enquanto isso, Ed e Sarah encontram um antigo escritório do Dr. Richard. Após entrarem, eles ficam chocados ao descobrir que todos os convidados aqui, exceto Donald, são parentes distantes dos 5 membros da equipe que escaparam do incêndio no hospital no passado. Nesse momento, Watson entra e diz que a própria casa foi responsável por mudar a lista de convidados. Donald entra na sala de eletrochoque onde está o corpo de Lauren. Ele limpa o rosto dela e de repente a beija e em seguida acaricia seu corpo, mas logo para e injeta-lhe uma droga. De repente, Lauren acorda e retribui o beijo. É revelado que Donald e Lauren conspiram para assustar os convidados e isso resultar na morte de Stephen.
No entanto, ambos começam a se preocupar ao perceberem que nenhum deles foi responsável pelo desaparecimento repentino de Melissa. Lauren fica frustrada porque os convidados não estão assustados o suficiente para matar seu marido. Ela então esfaqueia Donald de repente e o mata com a intenção de culpar seu marido. Em seguida, ela tira Stephen da câmara de saturação e coloca o cadáver de Donald lá dentro. Em outro lugar, o grupo espera por Donald. Quando ele não retorna, eles vão ao porão para buscá-lo e Watson encontra um novo rastro de sangue, bem como uma arma ensanguentada. O grupo suspeita de Stephen e retorna para verificar a câmara de saturação. Quando a abrem, encontram Donald decapitado lá dentro. Agora acreditam que Stephen é o assassino. Sarah vai procurar por Stephen, mas de repente ouve a voz de Melissa. Ela a segue e Stephen aparece aleatoriamente na frente dela com as mãos ensanguentadas. Stephen lhe diz que acordou no chão e que foi culpa de Donald. Ele pede sua ajuda, mas Sarah duvida de sua inocência e atira nele, matando-o. Ed e Watson chegam e todos saem do porão juntos. Depois que saem, Lauren aparece de repente e se despede com ódio de seu marido. Ela diz ao cadáver que só se casou com ele por seu dinheiro. De repente, Stephen a agarra e começa a sufocá-la. Ele a joga contra a parede e revela um colete à prova de balas debaixo da camisa. Ele amedronta Lauren e diz que realmente vai destruí-la. Ele a joga contra a porta de metal atrás da parede de tijolos que o grupo passou anteriormente. No entanto, a porta se quebra e Lauren cai dentro de uma sala imunda e assustadora. O clima fica esquisito quando uma sombra de repente varre o chão em direção a Lauren. Stephen fica surpreso, pois isso não fazia parte de seu plano. Lauren se levanta, mas é puxada pela sombra para a parede, onde seu corpo é rapidamente destruído. Stephen, em choque com o que acabou de acontecer com sua esposa, acidentalmente encontra um armário com partes do corpo de Melissa dentro. Uma sombra escura chama Stephen usando a aparência de Lauren, mas ele foge de medo. A sombra o persegue, mas ele não consegue escapar, pois a porta do saguão está trancada. Stephen grita para os outros convidados abrirem a porta. Os membros restantes do grupo estão tentando abrir uma janela quando ouvem a voz de Stephen. Eles ficam confusos, pois acreditam que Stephen foi morto por Sarah. Watson abre a porta e vê a sombra. No entanto, Stephen desvia da sombra e Watson é arrastado para o porão. Stephen fecha a porta atrás dele e corre. Ele diz a Ed e Sarah que a casa realmente está viva e corre para o sótão. Enquanto isso, Ed e Sarah observam enquanto a sombra se aproxima deles e os corredores começam a crescer dentes monstruosos. A sombra desaparece por um segundo, mas o chão começa a explodir e eles correm. Stephen chega ao sótão e encontra uma alavanca para liberar o bloqueio. Ele diz a Ed e Sarah que encontrou uma saída. Eles correm para cima enquanto a sombra assume a aparência de Melissa para tentar convencê-los a ficar. A sombra sobe para o sótão e vai atacar Sarah. No entanto, Stephen a empurra para fora do caminho e a salva, ao custo de sua própria vida. Seu corpo é rapidamente mumificado e depois destruído pelo vento. A sombra destrói a polia que mantém a janela aberta. Ed ajuda Sarah a sair, mas a janela fecha antes que ele próprio possa sair. Dentro, Ed enfrenta a sombra que exibe os rostos de suas muitas vítimas. Eles culpam Ed pelos crimes de seu ancestral que ajudou o Dr. Richard a atormentar pacientes no hospital. Ed admite que é adotado, mas isso parece não funcionar. Quando a sombra está prestes a atacar Ed, o espírito de Watson aparece e abre a janela. A luz do sol entra e fere a sombra, permitindo que Sarah consiga puxar Ed para fora. Em seguida, Watson deixa a janela fechar atrás deles. Ed e Sarah se sentam no parapeito da janela enquanto o sol nasce sobre eles. Sarah encontra um envelope no parapeito ao lado deles. Ed o abre e encontram seu prêmio em dinheiro dentro, na forma de vários cheques de $1 milhão. Enquanto celebram sua sobrevivência, eles se perguntam como descer do topo do asilo agora. Enquanto isso, Stephen e o espírito de sua esposa são deixados para serem atormentados para sempre pelo Dr. Richard e o resto dos espíritos dentro da casa.